Então vamos lá para um exercício da FUVEST. Ela conta aqui uma historinha. O besouro bombardeia, espanta seus predadores, expelindo uma solução quente. E aqui está a reação dessa que é produzida, que o besouro produz para expelir aquela solução que vai afastar os predadores. E ele dá aqui que existem 3 processos. Esse processo principal pode ser dividido em 3 subprocessos que vão resultar nessa equação, ok? O que fala a lei de Hess? A lei de Hess fala que a variação de entalpia de uma reação, esta é a reação, é igual à soma das variações da entalpia das etapas que compõem essa reação, mesmo que esse desmembramento dessa reação seja apenas teórico. Então vamos lá. O que eu posso fazer? Eu quero juntar essas 3 equações, eu quero somar essas 3 equações e o resultado tem que ser a minha reação principal. Que recursos eu uso para tratar essas equações aqui? Eu posso inverter uma equação, lembrando que se eu inverter a equação, eu inverto o sinal da entalpia de formação. E eu posso multiplicar os 2 lados de uma equação por um mesmo número. Isso não altera o balanceamento da equação. Se eu multiplicar os 2 lados da equação pelo mesmo número, eu também multiplico a entalpia por esse número. Então vamos pegar a primeira equação. A primeira equação eu mantive. Por quê? Porque o C6H4OH2 já está do lado esquerdo e eu quero ele do lado esquerdo. Então eu mantive a equação e não mexi na entalpia de formação. A segunda equação eu inverti. Por quê? Porque eu quero o H2O2 do lado esquerdo e aqui ele está do lado direito. Então eu inverti a reação. Reparem que ela estava de um jeito aqui, aqui ela já está invertida. Eu inverti a reação e se eu invertir a reação, eu tenho que trocar, eu tenho que inverter o sinal da variação de entalpia. Era mais 95, eu pus menos 95. A terceira, eu também inverti. Eu também inverti porque eu quero obter, a partir dessas 3 equações, eu quero obter a equação original. Então, para fazer isso, eu quero o H2O, eu quero ele do outro lado, eu quero ele do lado direito, aqui ele estava do lado esquerdo, eu inverti, e se eu invertir a equação, eu inverto também o sinal do ΔH. Legal, agora eu vou somar esses caras, vamos ver se vai dar tudo certo. Olha, esse H2 eu posso cortar com esse H2, eu sempre corto alguém que está do lado direito com alguém que está do lado esquerdo, alguém que está do lado esquerdo com alguém que está do lado direito. E esse meio de oxigênio eu vou cortar também. Eu não precisei aqui multiplicar por nenhum fator, porque somando a equação C6H4OH2 mais o H2O2 mais o H2O2 está aqui, vai dar quem? O C6H4O2 no estado aquoso mais 2 de água. Então, eu parti das equações parciais, eu parti das etapas, manipulei essas etapas de tal maneira que quando eu somar, eu chego na reação principal. Isso pode dar um pouquinho mais de trabalho, pode dar um pouquinho menos de trabalho, pode ser que na primeira tentativa a gente não consiga, mas o caminho é esse. Então, deu certo, olha, eu estou somando as equações, estou chegando na equação principal. Se eu fiz isso, a variação de entalpia vai ser a variação das entalpias de cada etapa. A soma das variações das entalpias de cada etapa, somando isso aqui, vai dar menos 204 kJ por mol a menos 1, que é a alternativa B. Então vamos para mais um exercício da lei de Hess. Está falando aqui que o acetileno usado nos maçaricos de solda a oxigênio queima conforme a equação. Então está aqui a equação da queima do acetileno. E ele dá 3 etapas
essa reação pode ser dividida em 3 etapas, 3 equações com as suas respectivas entalpias. A diferença de entalpia para a combustão completa do acetileno será, sempre lembrando a lei de Hess, fala que a variação de entalpia de uma reação é igual à soma das entalpias das etapas na qual essa reação pode ser desmembrada, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Então eu tenho 3 equações, tenho a reação principal e vou querer conseguir, a partir dessas 3 etapas, a reação principal. Que recursos eu utilizo para conseguir fazer isso? Eu posso inverter uma equação, uma dessas etapas, inverter o sinal do ΔH, e eu posso multiplicar os dois lados da equação e o ΔH por um mesmo número. Então vamos começar da primeira equação. O que eu fiz com a primeira equação? Eu inverti a equação e o sinal do ΔH. Por que eu inverti? Olha, porque na equação o C2H2 está do lado direito e na reação ele está do lado esquerdo. Então, eu inverti a equação, reparem que aqui era a equação original, aqui está a equação invertida, e o ΔH eu troquei de sinal, era mais 54,2, virou menos 54,2. A segunda equação eu mantive. Por que eu mantive a segunda equação? Porque os elementos da segunda equação já estão nos lados adequados, já estão nos lados que eu quero. A terceira equação tem um problema. Olha, na primeira equação eu tenho 2C. Na última equação eu tenho 2C do lado direito. Aqui eu tenho só um C do lado esquerdo. Então, um C do lado esquerdo não vai ser suficiente para cortar com 2 Cs do lado direito. Então, eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Eu multipliquei, não posso multiplicar só um componente, tenho que multiplicar tudo. Multipliquei todo mundo por 2 e vou multiplicar. Se eu multiplico, eu tenho que multiplicar o ΔH também. O ΔH era menos 94,1, multipliquei por 2, deu menos 188,2. Vamos somar isso para ver se eu consigo, a partir dessas equações, eu consigo a equação principal. Vou cortar esse 2C com esse 2C. Vou cortar esse H2 com esse H2, sempre cortando alguém que está do lado esquerdo com alguém que está do lado direito, alguém que está do lado direito com alguém que está do lado esquerdo, ok? Existem algumas situações que não dá para cortar, mas dá para fazer a diferença. Essa também é uma possibilidade. Então vamos somar aqui, ó. Eu tenho C2H2, eu tenho meio de oxigênio mais 2 de oxigênio, vai dar 2,5 de oxigênio. E do lado direito, eu tenho 2 de CO2 mais o H2O mais a água no estado líquido. Então, deu exatamente, olha, esta equação aqui é exatamente a reação, tá certo? É exatamente essa equação. Então, eu consegui o que eu queria. Eu consegui, a partir das equações das etapas, a equação da reação principal. Pode não ser tão fácil fazer isso, posso ter que trabalhar um pouquinho, mas se o exercício está falando, dá para conseguir. Então eu posso somar as entalpias de cada etapa. Somar as entalpias já calculadas direitinho. Inverti o sinal quando eu tive que inverter, multipliquei quando eu tive que multiplicar. Somando isso aqui, dá menos 310,7, que é a alternativa C.